Meu nome é Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião. Trabalho como caseiro numa fazenda no interior de Mato Grosso há mais de 15 anos. E se você acha que já viu de tudo na vida, espera até ouvir o que aconteceu comigo numa manhã de setembro que parecia comum, mas que mudou completamente tudo o que eu pensava saber sobre aquele lugar. Era uma sexta-feira, 6:30 da manhã. O sol mal tinha nascido quando ouvi os cachorros latindo de um jeito diferente. Não era aquele latido de cachorro vendo gato ou correndo atrás de galinha, era um latido de medo puro. Sabe quando o animal tá apavorado de verdade? Era aquilo. Saí correndo da casa com a espingarda velha do patrão, aquela que mais faz barulho do que estrago, mas que pelo menos assusta. E foi aí que eu vi. No meio do terreiro, as marcas mais perfeitas de pegadas de onça que você pode imaginar. Não eram pegadas pequenas não, eram pegadas enormes, do tamanho da minha mão aberta. A bicha tinha passado ali há poucos minutos, a terra ainda estava fresca. Agora, aqui entre nós, eu devia ter deixado pra lá. Qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando deixaria pra lá. Mas sabe aquela curiosidade besta que a gente tem? Aquela vontade de saber pra onde o bicho foi. Pois então, eu tive. E olha, se você já fez alguma besteira na vida por pura curiosidade, deixa um comentário aí embaixo porque eu preciso saber que não sou o único idiota nesse mundo. Voltei pra casa, peguei minha mochila, joguei água, umas bananas, um pedaço de queijo e aquela espingarda mais inútil que guarda-chuva furado. Avisei a patroa pelo celular que ia dar uma olhada na cerca dos fundos e saí seguindo aquelas pegadas. As primeiras 2 horas foram tranquilas. A onça tinha seguido pela beirada da mata, passado perto do córrego, subido uma encosta cheia de pedra. Eu conhecia aquela região como a palma da minha mão, tinha caçado ali quando era moleque, antes de virar crime e eu virar gente de juízo. Ou pelo menos eu achava que conhecia. Porque quando cheguei naquele morrote coberto de bambu, a coisa começou a ficar estranha. As pegadas viravam para a direita, entravam numa parte da mata que eu nunca, em 15 anos, nunca tinha explorado. Sabe por quê? Porque o patrão sempre disse que aquela área era perigosa, cheia de buraco, de cobra, que não tinha nada lá. E eu, obediente, nunca questionei. Mas a onça tinha ido para lá. E eu, naquele momento, tomado por uma curiosidade que eu não conseguia explicar, decidi continuar. A mata foi ficando mais fechada. Cipó pendurado, árvore caída, aquele cheiro de terra molhada e folha podre que faz você lembrar que a natureza manda ali, não você. Já era quase meio-dia quando as pegadas simplesmente desapareceram. Assim, do nada. Como se a onça tivesse evaporado. Fiquei ali parado, olhando pro chão, tentando entender. E foi quando eu ouvi um barulho de água corrente. Mas não era o córrego que eu conhecia, era outra coisa, vinha de mais longe. Decidi seguir o som. Abri caminho na base do facão por uns 20 minutos até que a mata se abriu numa clareira pequena. E foi ali que eu vi. No meio daquela clareira, meio escondida por trepadeira e musgo, tinha uma cabana. Uma cabana de madeira, velha, mas ainda de pé. As tábuas estavam cinzas de tão antigas, o telhado de sapé meio caído, mas a estrutura estava lá, firme. Meu coração disparou. Eu comecei a suar frio. Porque aquela cabana não devia estar ali. Ninguém nunca tinha falado daquela cabana. Em 15 anos trabalhando naquela fazenda, em 37 anos morando naquela região, eu nunca tinha ouvido falar de uma cabana no meio da mata. Me aproximei devagar. A porta estava entreaberta, pendurada num bonzinho enferrujado. Empurrei com cuidado e ela gemeu, aquele gemido de madeira velha que faz a gente pensar em filme de terror.
Lá dentro estava escuro, abafado, cheirava a mofo e abandono. Acendi a lanterna do celular. O feixe de luz cortou a escuridão e revelou o interior. Tinha uma mesa no canto, duas cadeiras caídas, uma rede podre pendurada entre duas vigas. E na parede do fundo, prateleiras. Nas prateleiras, latas enferrujadas, uns potes de vidro cobertos de poeira, e papéis. Muitos papéis. Me aproximei das prateleiras. Os papéis estavam amarelados, alguns já se desfazendo. Peguei um com cuidado. Era uma espécie de diário, escrito à mão, com letra caprichada mas já desbotada. A data da primeira página me fez engolir seco, 15 de março de 1984. 41 anos atrás. Comecei a ler. Era o diário de um homem chamado Arthur Mendes. Ele descrevia a rotina de trabalho numa mina. Isso mesmo, uma mina. Ali, naquela região. Ele falava sobre turnos, sobre a quantidade de ouro extraído, sobre os outros trabalhadores. E quanto mais eu lia, mais minha cabeça começava a entender coisas que nunca fizeram sentido. Aquela fazenda, a fazenda onde eu trabalho, já tinha sido área de garimpo nos anos 80. Garimpo ilegal. E pelo jeito, garimpo muito produtivo. Minhas mãos tremiam segurando aquele diário. Continuei lendo. Arthur falava sobre um chefe chamado apenas de coronel, um homem violento que controlava tudo com mão de ferro. Falava sobre trabalhadores que desapareciam quando tentavam roubar ouro. Falava sobre dívidas impossíveis de pagar, sobre gente que chegava livre e virava escrava. Numa entrada de julho de 1984, Arthur escreveu algo que me fez congelar. Hoje o coronel matou o Zé Maria na frente de todo mundo. Disse que era para servir de exemplo. Enterraram ele ali mesmo, perto da entrada da mina principal. Ninguém vai procurar. Ninguém nunca procura. Fechei o diário. Minha respiração estava acelerada. Olhei em volta, como se os fantasmas daqueles homens pudessem estar me observando. E foi aí que eu vi, no canto da cabana, meio escondido debaixo de uma lona podre, um baú de madeira. Fui até lá. O baú estava trancado com um cadeado velho, mas o metal estava tão corroído que bastou uma pancada com uma pedra para quebrar. Abri devagar. Lá dentro tinha mais papéis, algumas fotos em preto e branco já manchadas, e 3 cadernetas bancárias antigas. Peguei as fotos primeiro. Eram fotos de homens sujos, magros, segurando picaretas e peneiras. No fundo das fotos dava para ver a entrada de uma caverna. A mina. Uma das fotos me chamou a atenção. Era um grupo de 5 homens, sérios, olhando para a câmera. E no meio deles, um homem mais velho, de chapéu, com uma espingarda apoiada no ombro. Virei a foto. Atrás tinha algo escrito a lápis: Coronel Aristides e a turma da Mina 3. Março 1984. Coronel Aristides. Senti meu estômago revirar. Porque eu conhecia esse nome. Aristides Ferreira era o nome do antigo dono da fazenda, o homem que vendeu a propriedade pro meu patrão atual há 20 anos. O homem que todo mundo na região respeitava, que tinha sido prefeito, que morreu há 10 anos e foi enterrado com honras, com missa cheia, com coroa de flores. Aquele homem tinha sido dono de garimpo ilegal. Tinha mantido trabalhadores em regime de escravidão. Tinha matado gente. E aí, como um raio, tudo começou a fazer sentido. A proibição do patrão de mexer naquela área da mata. O jeito nervoso que ele ficava quando alguém falava em explorar mais a fazenda. As histórias estranhas que os antigos da região contavam sobre a fazenda, mas que ninguém levava a sério. Ele sabia. Meu patrão sabia. Tinha comprado a fazenda sabendo da história, e tinha enterrado esse segredo junto com as vítimas. Peguei o celular, mas ali não tinha sinal nenhum. Olhei pro relógio, já passava das 2 da tarde.
Sabia que tinha que voltar antes de escurecer, mas não podia deixar aquelas provas ali. Enfiei o diário, as fotos e as cadernetas na mochila e saí daquela cabana. Foi quando vi a onça. Ela estava ali, a uns 30 metros, deitada numa pedra, me observando. Um animal lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. Aqueles olhos amarelos fixos em mim, o corpo musculoso relaxado mas pronto para atacar. Segurei a espingarda com as mãos tremendo, mas não apontei. Só fiquei ali, parado, olhando para ela. E juro por Deus que vou falar uma coisa que vocês vão achar loucura, mas eu senti que aquela onça me levou até ali de propósito. Que ela não era uma ameaça, era uma guia. Sei lá, talvez seja maluquice de quem ficou tempo demais no mato, mas foi o que eu senti. A onça se levantou devagar, me deu uma última olhada, e desapareceu na mata sem fazer barulho. Voltei para a fazenda quando o sol já estava se pondo. A patroa estava preocupada, disse que tinha tentado ligar 1000 vezes. Inventei uma desculpa qualquer sobre ter me perdido, tomei um banho, jantei em silêncio e fui pro meu quarto. A noite inteira fiquei acordado olhando para aquela mochila com as provas. Pensando no que fazer. Se contasse para a polícia, ia explodir um escândalo. Ia destruir a reputação de gente morta, mas também de gente viva. Ia acabar com meu emprego, ia me transformar em inimigo de gente poderosa na região. Mas também sabia que não contar seria me tornar cúmplice. Seria deixar que a história daqueles homens que sofreram, que morreram ali, continuasse enterrada para sempre. Amanheceu sábado. O patrão chegou da cidade por volta das 10 da manhã. Fui até a casa grande, subi os degraus da varanda, bati na porta. Quando ele abriu, eu simplesmente disse: "Doutor, a gente precisa conversar sobre o que tem na mata dos fundos." Vi a cor sumir do rosto dele. Ele ficou ali parado, a mão ainda na maçaneta, os olhos arregalados. Depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, ele abriu a porta e disse: "Entra." Sentamos na sala. Coloquei a mochila na mesa de centro e tirei o diário, as fotos, as cadernetas. Ele olhou para tudo aquilo e fechou os olhos. "Você foi lá?" Não foi pergunta, foi constatação. Fui. Segui uma onça e achei a cabana. Ele respirou fundo. E então começou a falar. Quando comprou a fazenda, o advogado dele tinha encontrado documentos antigos que mencionavam atividades de mineração irregular. Ele investigou, descobriu a verdade sobre o coronel Aristides e o garimpo. Os trabalhadores que tinham sido explorados, os que tinham desaparecido. Ele pensou em denunciar, mas a essa altura já tinha pago pela propriedade, já tinha investido, já tinha planos. Decidiu deixar pra lá. Proibir aquela área da fazenda, deixar a mata esconder os segredos. Convencer a si mesmo que aquilo tinha acontecido décadas atrás, que ele não tinha responsabilidade por crimes que não cometeu. "Mas você tem responsabilidade por esconder", eu disse. "Aqueles homens merecem que alguém conte a história deles." Ele ficou em silêncio por um longo minuto. Então assentiu. "Você tá certo. Sempre esteve errado deixar isso enterrado." Naquela mesma tarde, ligamos para a polícia. 2 dias depois, uma equipe de investigação estava na fazenda. Levaram uma semana para fazer as buscas. Encontraram a mina abandonada, encontraram restos mortais de pelo menos 7 pessoas nas proximidades. Encontraram mais documentos, mais provas. A história explodiu nos jornais. Família do coronel Aristides tentou processar todo mundo, negar tudo, mas as provas eram irrefutáveis. Abriram investigação, exumaram o corpo dele, tiraram as honras que tinha recebido. Finalmente, depois de 40 anos, aqueles homens tiveram seus nomes conhecidos. Tiveram suas histórias contadas. Meu patrão perdeu muito. Reputação, amizades, parceiros de negócio. Mas ele disse que dormia melhor desde que a verdade veio à tona. E sabe de uma coisa? Eu acredito. Quanto a mim, continuo trabalhando na fazenda. Mas agora, quando passo perto daquela área da mata, parece diferente. Parece mais leve, sabe?
Como se aqueles espíritos finalmente estivessem em paz. E a onça? Nunca mais vi. Mas de vez em quando, de madrugada, ouço um rugido ao longe. E sorrio. Porque sei que ela tá ali, guardando aquela mata, fazendo seu trabalho de revelar segredos que o tempo tentou esconder. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir minha história. E se você já passou por alguma situação onde teve que escolher entre o conveniente e o certo, conta aí nos comentários. A gente aprende muito com as histórias uns dos outros. Às vezes a verdade está escondida na mata, esperando que alguém tenha coragem de seguir as pegadas certas. E olha, uma última coisa antes de eu terminar. 3 meses depois de tudo isso, recebi uma carta. Não tinha remetente, só meu nome no envelope. Dentro tinha uma foto antiga que eu não tinha visto antes. Era de um dos trabalhadores da mina, um homem jovem, sorrindo apesar da sujeira no rosto. No verso, escrito a lápis, e meu pai. Desapareceu em 1984. Obrigado por devolver a dignidade dele. Maria Santos. Guardei essa foto na minha carteira. E toda vez que olho para ela, lembro que algumas coisas na vida são maiores que a gente. Que a verdade pode demorar, mas sempre encontra um jeito de vir à tona. Mesmo que seja através das pegadas de uma onça no meio do mato.